Versículo de número 16, diz assim: E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Vamos lá, versículo 16 começa assim: E chegada a tarde, né? Então vamos lá. Versículo 14 e 15 fala que era de manhã, que era tarde, que era noite, que era de madrugada que Jesus chegou na casa de Pedro? Não. Mas o versículo 16 nos ensina que à tarde, chegada à tarde, então nos dá a entender que Jesus chegou na casa de Pedro, ali curou, né, a febre da sogra de Pedro, e a sogra de Pedro serviu, né, ali Jesus e todos os discípulos. Dá a entender que foi de manhã. Por quê? O versículo 16 começa falando que à tarde. Então, na parte da tarde, vai acontecer o versículo 16. Então, já aprendemos que Jesus chegou na parte de manhã, digamos assim. Pode ser final da manhã, começo de tarde. Na casa de Pedro, Jesus chegou. Quando foi à tarde, continuando o versículo, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Então, ali, o versículo 16 afirma que foi, né, chegado, trouxeram pessoas ali da redondeza da casa de Pedro, levaram até Jesus os endemoniados. Eu acho que não preciso explicar o que é um endemoniado, mas vamos lá. Endemoniados ou endemoniado, o que é, Diego? Endemoniado é uma pessoa possuída, certo, por um espírito mau. Isso é o significado da palavra endemoniado, ok? Então, é uma pessoa possuída por um espírito maligno, um espírito mau, ok? Esse é o significado da palavra. E ele, né, continuando o versículo 16, e ele, com a sua palavra. Perceba que neste versículo, Jesus, aqui o versículo não nos detalha, não nos afirma que Jesus chegou lá, colocou a mão na cabeça do endemoniado e falou em nome de Jesus. Que ele nem pode falar em nome de Jesus, né? Ele queria falar em nome de mim mesmo, ou em nome de papai, ou em nome de Deus Todo-Poderoso. Eu te repreendo, e colocou a mão na cabeça e ali torceu a pessoa e aquela briga toda. Não. Jesus com a sua palavra. O que eu entendo com essa parte, com a sua palavra? Eu entendo que Jesus nem mesmo precisou colocar a mão nos endemoniados. Com a palavra, Jesus expulsou os espíritos dele. Aí você fala, Diego, mas como é que você afirma que Jesus expulsou esses demônios? Porque se você continuar o versículo, está escrito, expulsou deles os espíritos. Aí você pode falar, Diego, mas espírito não é... Nem todo espírito é demônio. Mas espírito, pelo menos eu, vou te falar biblicamente falando, eu não conheço espírito que incorpore em alguém para fazer o bem. Você conhece? Existem religiões que afirmam que tem, mas eu não conheço. Como cristão, Jesus nunca nos ensinou sobre incorporação de espíritos. Repito, Jesus nunca nos ensinou sobre incorporação de espíritos. Perceba que esse espíritos é com E minúsculo. Não está falando do Espírito Santo. Toda vez que você ler na Bíblia a palavra espírito, você vai ver com E maiúsculo quando é relacionado ao Espírito Santo. Pode perceber, quando Jesus fala do Espírito Santo, vem Espírito com E maiúsculo e Santo com S maiúsculo. Ou seja, isso é nome. É igual Jesus. Toda vez que você vê o nome Jesus, o nome Pedro, você vai ver a primeira letra maiúscula. Então, Espírito Santo, ele é um nome próprio. É um nome a qual o terceiro elemento da Trindade tem por nome Espírito Santo. Então, quando Jesus fala que o Espírito Santo vai descer nas pessoas que o buscarem, o Espírito Santo que é um só. Quando nós percebemos, igual está aí, espíritos, não é o Espírito Santo. Entendeu? Então ali Jesus ele repreendeu esses espíritos que estavam nos endemoniados.
vamos a um detalhe muito importante, pelo menos para mim, deste versículo. Muitas pessoas afirmam por aí, até pastores, né, outras religiões também, até padres, muitos afirmam que não existe esse negócio de incorporação. Eu já vi pastores falando que esse negócio de macumba, bruxaria, mesa branca, mesa negra, todas as vertentes do espiritismo são mentira. Porque nenhum espírito tem o poder de incorporar em alguém. Não é isso? Vai falar que você nunca ouviu isso. Então, como que esses pastores me explicam Jesus repreendendo espíritos de endemoniados, ou seja, espíritos incorporados em pessoas, a qual Jesus, com a sua palavra, repreendeu esse espírito? Eu posso afirmar que era demônio? Posso e não posso. Por quê? O começo do versículo diz: trouxeram-lhe muitos endemoniados. Endemoniados significa pessoas possuídas por demônios. Ok? Endemoniados vem da palavra demônio. Demônio é um espírito vagando sem incorporar em alguém. É um demônio. Quando esse demônio incorpora em alguém, esse alguém se transforma em um endemoniado. Isso me afirma que as pessoas estavam com demônios nos seus corpos, no seu corpo, ok? Esses demônios, eles também são chamados de espíritos, porque o demônio, ele é um tipo de espírito. O que mais é espírito, Diego? Anjos são espíritos, ok? Mas anjo incorpora em alguém? Tem umas religiões loucas aí que estão falando, né? Que o anjo Gabriel incorporou no cara lá, o anjo Miguel incorporou no cara não sei o quê. Eu já vi apóstolos aí falando, não, que o anjo Miguel está aqui comigo e eu vou mandar ele até a sua casa para repreender os demônios que estão aí. Hã? Qual é a base bíblica que você tem para falar que eu posso mandar num anjo? Que o anjo Miguel está aqui, sendo que o papel do anjo Miguel não é de anjo da guarda. Anjo Miguel não é para isso. Anjo Gabriel não é para isso. Ele tem uma missão específica. Mas anjo também é um tipo de espíritos, ok? Então essas pessoas que Jesus repreendeu o demônio estavam endemoniadas. Diego, você afirma isso? Sim. Baseado na palavra endemoniados, ok? Então Jesus expulsou o espírito maligno, demônio, dessas pessoas. É o que o versículo afirma. No final do versículo 16 diz assim: e curou todos os que estavam enfermos. Vamos lá. Todos os endemoniados estavam doentes? Sim ou não? Não. Mas pessoas que estão enfermas podem estar endemoniadas? Sim. Ou você nunca ouviu dizer, ou nunca pesquisou, ou nunca falaram pra você: olha, fulano de tal fez um trabalho lá com o macumbeiro, pai de santo fulano de tal, pra destruir a vida da ciclana, pra ela ficar doente. Exato, olha, o pai de santo tal, ele cobra R$50, R$100, R$200 pra mandar uma doença lá na casa dos seus inimigos. Vai falar que você nunca pensou nisso? Ou vai falar que você nunca ouviu isso? Então, uma enfermidade, também podemos colocar que ela é algo espiritual. Nos dias de hoje, nós temos doenças que as pessoas falam que são doenças espirituais, ok? Por exemplo, doença de pânico. A pessoa tem pânico. Pânico de carro, pânico de trânsito, pânico de transporte público, pânico de estar em lugares cheios, pânico de estar em lugares fechados. Cada lugar desse tem um nome diferente, mas não deixa de ser um pânico, um susto, um medo que a pessoa tem, ok? Então isso também é um tipo de espírito, pode ser uma doença espiritual. Quando você vê alguém falando doença espiritual, ou seja, uma doença do espírito, é um problema espiritual que você tem e que esse problema espiritual está encarnando na sua vida material. E você pode ficar doente,
desanimado, pensar até em suicídio por causa de problemas espirituais. Então, quando eu vejo Jesus repreendendo, né, ou curando enfermos, eu posso te afirmar que existe enfermos espirituais e enfermos físicos. Por exemplo, uma pessoa que nasceu cega, ela é um enfermo físico ou um enfermo espiritual? É óbvio que ele é um enfermo físico. Se você falou espiritual, tá errado. Físico, porque você nasceu cego. Então você nasceu cego e por causa disso você tem uma doença física. Agora, você muitas das vezes viveu 5, 10, 15, 20 anos da sua vida e enxergava muito bem. E depois você desenvolveu uma doença de cegueira. Você ficou cego. Ah, então, Diego, se acontecer isso, tudo isso é problema espiritual? Não. Existem problemas espirituais que podem acarretar na cegueira ou em qualquer doença. Mas nem todas as doenças físicas são doenças que veio ou foram causadas do mundo espiritual, ok? Então vamos lá, tem gente que pode fazer sim um trabalho, né, oferecer algo para um demônio, para esse demônio colocar uma doença na sua vida, pode acontecer, mas nem tudo é demônio. Existe também, por exemplo, você não se alimenta bem, você come gordura, você come muito sal, muito açúcar, muito refrigerante, você toma, né, muito refrigerante, come coisas que não deve. Não se alimenta bem, não come fruta, não come alface, não come legumes, não come salada, não toma água, nada disso. E você ficou com uma doença. Por exemplo, falta de água, você vai ter uma doença, por exemplo, pedra no rim, né, que fala, pedras lá. Então, por falta de água. Eu vou falar pra você que a culpa é espiritual? Não, a culpa é sua. Você não cuidou do seu corpo. Então existem doenças e doenças. Tipos de doença. Então Jesus foi ali, todos que chegaram até Jesus foram curados dessas enfermidades. Ok? Vamos para o próximo versículo? Vamos lá. Mas antes, vamos recapitular o versículo 16. Então vamos lá. Chegada a tarde, trouxeram endemoniados, trouxeram pessoas que estavam doentes até Jesus, e Jesus curou e expulsou todos os demônios dessas pessoas que chegaram até Jesus. Uma curiosidade sobre esse versículo. Perceba que as pessoas vieram até Jesus. Pessoas buscaram Jesus. Pessoas se interessaram por Jesus. Pessoas quiseram aprender sobre Jesus, conhecer Jesus, porque eles sabiam que Jesus poderia ajudar eles. E quando eles chegaram até Jesus, o que aconteceu? Receberam a cura. Você, amigo, quer mudar de vida? Quer transformar a sua vida? Quer sair dos problemas que você tem? Jesus ele não vai resolver os seus problemas, mas Jesus ele vai te ajudar a tirar você desse problema. Jesus ele pode te curar. Jesus ele pode repreender o demônio de você. Mas aí você fala, Diego, mas aonde que eu encontro você? Como é que eu posso te achar, Diego, para você colocar a mão na minha cabeça e repreender o demônio? Desculpa eu te dizer, mas eu não vou fazer isso. Por quê? O Jesus que eu prego aqui, ele está do seu lado aí. O Jesus que eu prego aqui, ele está dentro do seu quarto. Jesus disse, vai pro quarto. Converse com seu pai, com Deus, né? Seja sincero com ele. Faça jejum. Leia a palavra. E eu estarei contigo no caminho. Eu vou estar com você. Jesus diz, né, lá no livro de Mateus, pegue a sua cruz e vem comigo. Siga-me. Pegue o seu problema e vem comigo. Vamos andar juntos. E para você andar junto com Jesus, você tem que orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Ok? Faça a sua parte. Comece a se esforçar mais. Tá bom? Pense nisso. Não seja enganado. Não permita que pessoas te enganem. Amém? Vamos ao versículo 17 e último de hoje? Vamos lá.